Nesse vídeo a gente vai falar do Teorema de Bayes, tá? Do ponto de vista puramente probabilístico, o Teorema de Bayes pode ser encarado como simplesmente uma fórmula, até cuja demonstração é bastante fácil, mas é interessante a gente notar que, do ponto de vista filosófico, teve um impacto bastante profundo na história da teoria de probabilidades e, mais ainda, teve impacto gigantesco em toda a teoria da inferência estatística, com todo um novo paradigma de se pensar estatística que surgiu ao longo do século XX. Bom, o Thomas Bayes foi um reverendo britânico do século XVIII. Muito pouco se sabe sobre sua vida, tá? Ele tem essencialmente dois trabalhos publicados, um com cunho mais teológico e outro com cunho mais matemático, probabilístico, que foi justamente aonde ele tratou pela primeira vez de uma questão que dizia como que você inverte probabilidades condicionais. Então, se você tem a probabilidade de A dado B, como que a partir disso você consegue inferir quem que é P de B dado A de alguma forma? Vamos lembrar que a formalização da probabilidade só veio no início do século XX e que em torno do século XVIII a humanidade ainda estava engateando em certas questões teóricas que hoje são bastante fluidas para a gente. Então, durante muito tempo pensava assim em probabilidade condicional como se tivesse algum efeito de uma relação de causa e efeito, né? O evento B causa o evento A. E aí, como assim? Você quer calcular a probabilidade de B dado A, sendo que B está causando A, e enfim, não ficava. Tem uma grande discussão filosófica por trás disso. Bom, hoje em dia a gente sabe que a gente pode interpretar tudo em termos da teoria dos conjuntos, então essa discussão é importante, mas para propósitos técnicos a gente pode deixar ela um pouquinho de lado por alguns instantes. Então, o teorema de Bayes, como a gente falou, ensina você a como que você inverte probabilidades condicionais. Vamos analisar no caso com dois eventos somente, como a gente fez aqui, tá? E entender que a prova, no caso geral, acaba sendo bem análoga a essa, tá? Bom, a gente sabe que a definição de probabilidade condicional está bastante associada com a probabilidade da interseção de dois eventos. Então, eu posso escrever a probabilidade de A interseção B como se fosse P de A dado B vezes P de B, ou eu posso fazer na ordem contrária. P de B dado A vezes P de A. Então, se você olhar os dois extremos dessa igualdade, você pode dizer que P de B dado A é igual a P de A dado B vezes P de B dividido por P de A. E esse é o teorema de Bayes na sua forma mais simples de todas. Tá? Complicando um pouquinho, como está aí embaixo, né? Imagina que você tem agora uma partição do seu espaço amostral ômega. Então você particiona o seu espaço amostral nos eventos CI que a gente já viu em vídeos anteriores. Tá? E a princípio, esses CIs podem ter determinadas probabilidades que a gente chama de probabilidades a priori. Tá? Então, antes de você observar algum evento de interesse no seu experimento, você tem uma probabilidade fixada para esses eventos C acontecerem. E aí você observa o evento A acontecendo e você tem o interesse em atualizar as suas probabilidades dos eventos C com respeito à probabilidade, com respeito à ocorrência do evento A. Então, como é que a gente pode fazer, primeiro, para provar esse teorema, né? E segundo, no próximo slide, vamos ver alguns exemplos de como que a gente entende esse resultado. Então, a probabilidade de um particular CJ dado A, pela definição da probabilidade condicional, isso é igual à probabilidade de CJ interseção com A, dividido pela probabilidade de A. Bom, a probabilidade de CJ é interseção com A, a gente pode usar a lei da probabilidade total e escrever como se fosse probabilidade de A dado CJ vezes a probabilidade do CJ dividido pela probabilidade de A, que eu vou usar aqui a lei da probabilidade total e escrever como somatório I indo de 1 até N, P de A dado CI,
P de CI. Ok? E assim fica provado essa segunda forma mais simples do teorema de Bayes, né? Que, repetindo, representa filosoficamente isso. Como que você atualiza as suas probabilidades com respeito aos eventos CI de interesse após a observação de um determinado evento A. Para ficar mais claro, vamos ver esse exemplo aí, que é bastante ilustrativo e também vai bastante. O resultado dele acaba indo um pouco contra a nossa intuição. Então, você tem um teste clínico para diagnosticar determinada doença, que ele é 99% sensível e 99% específico. Ou seja, a probabilidade do seu teste dar positivo, dado que a pessoa está doente, é de 0,99 e a probabilidade do seu teste dar negativo, dado que a pessoa não está doente, também é de 0,99, tá? Daí a gente pode concluir as probabilidades dos complementares, né? A probabilidade do seu teste dar negativo, dado que você está doente, é de 0,01 e a probabilidade do seu teste dar positivo, dado que você está saudável, é igual a 0,01 também. Tudo isso está no enunciado do problema. Tá? Suponha que 0,5% da população seja portadora de tal doença, ou seja, a probabilidade de uma pessoa ao acaso estar doente é 0,005, o que nos implica que a probabilidade de uma pessoa ao acaso estar saudável é 0,995. O item A pergunta para a gente o seguinte: se um indivíduo selecionado aleatoriamente testar positivo, qual a probabilidade de ele ter a doença? Ou seja, qual a probabilidade do teste não cometer um falso positivo? No fim do dia, quando você faz qualquer exame, é essa a probabilidade na qual você está interessado. A probabilidade de você ter a doença, dado que o seu teste deu positivo. É bastante comum que a gente confunda isso com a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente. Mas isso não é verdade. Tá? Você não pode simplesmente trocar a ordem das probabilidades condicionais, assumindo que vai dar o mesmo resultado. Então vamos fazer o cálculo nesse caso particular aqui, usando o teorema de Bayes que a gente acabou de deduzir. Então, isso vai ser a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente, vezes a probabilidade de estar doente, dividido pela probabilidade do teste dar positivo, tá? O numerador vai ficar igual. Vamos começar expandindo o denominador usando a lei da probabilidade total. Então, isso vai ficar P de mais dado D, vezes P de D, mais P de mais dado D complementar, P de D complementar, tá? Por isso que eu chamei de D e D complementar, para ficar claro que isso particiona a minha população, né? Ou a pessoa doente ou ela está saudável. E o numerador continua como se fosse probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente, vezes a probabilidade dela estar doente. E a gente conhece todos esses valores do nosso enunciado, tá? O numerador ele é igual a 0,99 vezes 0,005. O denominador é 0,99 vezes 0,005 mais 0,01 vezes 0,995, que se você fizer a conta, isso vai dar aproximadamente 0,332, que dá 33,2%. Ou seja, você poderia olhar essas duas informações que poderiam estar na embalagem do seu teste e pensar, pô, o teste é muito bom. Só que, na verdade, se você testou positivo, você tem mais chance de não ter a doença do que ter a doença, né? Bom, o que está acontecendo, né? A gente provavelmente o farmacêutico, a indústria farmacêutica nesse caso fez um bom trabalho. O teste tem 99% de sensibilidade e de especificidade, mas isso acontece justamente por conta da proporção de pessoas infectadas ser bastante baixa.
Vamos fazer com valores numéricos para que fique claro o que está acontecendo aqui. Bom, imagina que você selecionou 1.000 pessoas ao acaso, tá? Como você sabe que 0,5% delas é doente, você imagina que 5 mais ou menos vão estar doentes e que 995 vão estar saudáveis. E agora vamos ver quantos testes positivos a gente obtém em cada um desses diferentes cenários. Bom, se o indivíduo está doente, a probabilidade do teste dar positivo é de 99%. Então você imagina que uma proporção de 0,99 de 5, que é mais ou menos 5, né, aproximadamente 5, vai dar de fato um verdadeiro positivo. Enquanto que na sua população de 995 pessoas saudáveis, o teste tem 1% de chance de dar um falso positivo. Bom, 1% disso é aproximadamente 10 indivíduos que vão ter falsos positivos. Então, na sua população inicial de 1.000 pessoas sendo testadas, você tem 15 positivos, dos quais somente 5 são verdadeiros, todos os outros 10 são falsos positivos, o que está mais ou menos de acordo com essa probabilidade de 33% que a gente aferiu, né? Para quanto que você deve confiar no resultado do seu teste. Bom, a graça do teorema de Bayes é que ele te permite que você atualize a sua probabilidade à medida que novas informações chegam. E essa é a grande utilização do teorema de Bayes hoje em dia na estatística, além de proporcionar um novo paradigma de pensamento em relação às variáveis que você deseja estimar. Então, no cenário B, imagina que o indivíduo realiza um novo teste independente do primeiro, é que eu botei independente em vermelho porque a gente ainda não falou de independência de eventos, mas eu vou acabar usando isso. E o teste também deu positivo. E agora você quer saber qual é a nova probabilidade dele ter a doença. Bom, a conta pode ser feita da seguinte forma: é a probabilidade do indivíduo estar doente, dado que ele testou 2 positivos. Usando o teorema de Bayes, isso vai te dar a probabilidade de eu ter 2 positivos, dado que a pessoa está doente, probabilidade da pessoa estar doente, probabilidade dela testar 2 positivos, tá? Bom, como eu estou assumindo que os testes são independentes, né? Na verdade não está claro o enunciado, mas eu tenho que assumir que os testes são independentes, condicionados na condição da pessoa ser doente ou saudável. Então, o numerador, eu vou ficar com a probabilidade de positivo dado doente, probabilidade de positivo dado doente, probabilidade de ser doente, e o denominador, eu vou ficar com a probabilidade de positivo dado doente, probabilidade de positivo dado doente, probabilidade de doente, e depois os complementares, né? Probabilidade de positivo dado saudável, probabilidade de positivo dado saudável, probabilidade do indivíduo ser saudável. Se você substituir os valores, todos eles estão disponíveis do enunciado do problema, isso dá aproximadamente 0,98, ou seja, 98%. Tá? O espírito é como que, se você testou uma vez positivo, isso muda a sua probabilidade a priori que você tinha de 0,5% de estar doente. Tá? Você aumentou a sua probabilidade a priori de estar doente, e isso reflete numa maior probabilidade de você de fato ter a doença, dado que você testou positivo outra vez.